Fala galera padrão ouro, Bruno Pires com vocês aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos com mais um vídeo Medicina da Vida Real. Vamos falar hoje sobre psoríase. Se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, curte o vídeo, se inscreve aí, dá o like, compartilha com os amigos, ativa as notificações, porque vocês sabem que aqui tem muito conteúdo com relação à medicina para você curtir, para você se inspirar. E vocês vão usar lá na frente também, certo? Então chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem! Uma das doenças autoimunes aí mais famosas, né, frequentes também, que é a psoríase. A psoríase, quando uma pessoa tem essa doença, está acometida, é comum ela procurar, por exemplo, um dermatologista, né, porque os sintomas dermatológicos são os mais frequentes, mas às vezes quando você tem um quadro mais grave de psoríase, por exemplo, envolvendo artrites psoriáticas graves, aí às vezes o paciente ele pode acabar também procurando o reumatologista, porque requer aí um tratamento sistêmico, um tratamento mais agressivo para fazer o controle adequado da doença. Fora também, né, as outras comorbidades que a pessoa tem que controlar, visando controlar também a psoríase, porque tem uma relação muito importante com o emocional. A gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Então as duas especialidades que mais se deparam aí, né, com a patologia é a dermatologia e a reumatologia em quadros aí mais graves. Fora também se o paciente tiver alguma emergência, né, na própria artrite psoriática, se ele tiver uma sepse, né, um quadro de infecção, uma inflamação generalizada, sistêmica, aí ele pode acabar procurando uma emergência, um CTI, e aí a gente vai, mesmo sem ser especialista dessas áreas, acabar fazendo esse primeiro contato com esse paciente para estabilizar aquele quadro mais grave e, claro, depois ele controlar a doença a longo prazo junto com o especialista. Como que essa doença se desenvolve, né? Como é que ela se apresenta no indivíduo? Como ela é uma doença autoimune, a gente tem como principais fatores causais nessas doenças a própria genética, né? Então existe uma herdabilidade, uma hereditariedade muito importante no caso da psoríase, assim como no caso de lúpus, por exemplo, assim como no caso de doenças autoimunes tiroidianas, né? Tiroidite Hashimoto, doença de Graves. Então o principal fator de risco é a genética, casos comuns na família. E para poder agravar, né, o aparecimento da doença ou ocasionar crises de psoríase, como eu comentei aqui com vocês mais cedo, o fator emocional é o fator mais interligado com o aparecimento ou piora da doença, né? Porque é muito comum surgirem os sintomas quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está ansiosa ou quando tem uma depressão associada. Então, manter uma estabilidade emocional é fundamental e, caso tenha algum distúrbio psiquiátrico, né, estabelecido, fazer o tratamento com eficácia, porque isso vai ajudar também na psoríase. Então, o emocional é o maior fator de risco. A doença, geralmente aparece numa idade de adulto jovem, né, é a idade mais frequente. Na fase infantil não é tão frequente o surgimento, o aparecimento dela, e também não é tão frequente em idades mais avançadas, em idosos, por exemplo, né? Então o adulto jovem é o maior pico de incidência. As mulheres, como grande parte de doenças autoimunes, elas têm uma predisposição, né? Elas têm uma maior facilidade de apresentar a doença, caso, obviamente, tenha ali uma base genética que a torne suscetível. Então é uma doença que é mais comum nas mulheres do que nos homens. Bom, como a gente sabe, né, a gente já comentou aqui em outros vídeos, a doença autoimune ela vai reconhecer alguma substância, alguma molécula nossa como um corpo estranho. No caso da psoríase, a nossa imunidade passa a reconhecer uma proteína específica, né, um canal iônico de troca de sódio com hidrogênio
dos queratinócitos. Quem são os queratinócitos? São as células da epiderme, galera. Então, as células da epiderme, elas têm uma proteína que vai passar a ser reconhecida como um corpo estranho para a nossa imunidade, no caso da psoríase. E aí, a partir desse reconhecimento, quando a imunidade começa a atacar o indivíduo, o foco inicial ele vai ser justamente no local que a célula se encontra, ou seja, na epiderme. E aí toda uma cascata inflamatória vai ser ativada. Então a gente tem os próprios queratinócitos, né, sendo estimulados, sendo conectados, interligados com os linfócitos T principalmente, eles passam a produzir outras substâncias pró-inflamatórias que vão ativar uma inflamação local, e os queratinócitos junto com os glóbulos brancos vão produzir mais substâncias que vão atrair para o local outros glóbulos brancos. Então vira uma reação em cadeia. A gente tem os queratinócitos com a proteína com o corpo estranho, né, sendo atacadas de maneira errônea pelos linfócitos T. Os queratinócitos e os linfócitos T produzem substâncias que estimulam a inflamação e atraem mais glóbulos brancos para o local. E aí, galera, como a gente tem também nesse processo um envolvimento das células chamadas mastócitos, que produzem uma substância chamada histamina, a gente pode ter, por exemplo, processo de coceira, né, de prurido, que é o termo técnico para esse caso, que é muito comum no caso da psoríase. Então, por que na psoríase alterações dermatológicas coçam, né? Porque nessa resposta inflamatória tem a participação dos mastócitos e liberação de histamina. Bom, agora a manifestação, né, clínica e dermatológica, ela vai variar bastante. Isso depende do padrão da psoríase que se estabelece na pessoa. E tem várias classificações que eu vou ter que dar uma lida aqui porque é muito específico, né, da dermatologia, mas dermatos experientes conseguem olhar ali e fazer o diagnóstico rapidinho, até porque o diagnóstico da psoríase ele é um diagnóstico de modo majoritário clínico, né, porque são tão características aquelas manifestações da pele que dermatologistas conseguem rapidamente, né, verificar e diagnosticar sem sombra de dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, né, existem dois principais exames, métodos que podem ser feitos. Uma curetagem, tipo uma raspagem da lesão para avaliar o padrão celular, e uma própria biópsia tecidual, mostrando ali na avaliação microscópica uma hiperproliferação dos queratinócitos. Então, assim, os sintomas mais comuns, né, são dermatológicos. Isso pode acometer também o couro cabeludo, acontece bastante, psoríase de couro cabeludo, e também é muito comum em mãos e em áreas, né, por exemplo, de atrito com superfície. Então, cotovelo, joelho é muito comum também, então o cotovelo aparece direto. Então existem áreas que são mais frequentes aí onde aparecem esses sintomas. Bom, e associado com essas manifestações, pode estar presente também coceira. Pode não, geralmente ela está frequente, né? Agora, eu comentei com vocês aqui que existe também a artrite psoriática. Nesse caso, a gente tem uma inflamação articular, tá? Então pode ser diversas articulações, joelho, né, punho, dedos, e aí você pode ter até mesmo um quadro de destruição da articulação, tamanha essa inflamação. Então realmente pode chegar num quadro que pode acabar comprometendo a mobilidade articular da pessoa, né? Aquilo pode destruir a articulação, e se for um quadro muito mais grave pode ter infecção associada, aí o paciente pode ter uma artrite séptica, né? Bom, e o diagnóstico então ele é clínico e eventualmente, não é tão comum, pode ser lançado a mão da curetagem e da biópsia tecidual. Agora vamos lá. Tem vários tipos, né, de classificação para como a psoríase se manifesta na pele. Ah, uma coisa, nas unhas também podem ter manifestações, tá? Então só para lembrar que pode ter acometimento ungueal, que a gente chama, das unhas. Então, por exemplo, psoríase vulgar, que é a mais comum, né, das classificações que eu vou falar para vocês aqui. A gente tem lesões de tamanhos variados, elas são bem delimitadas, são avermelhadas, as escamas são secas, são aderentes e
podem surgir no couro cabeludo, joelho, cotovelo, essa é a forma mais comum. A gente tem a psoríase invertida, que são lesões que não são tão secas, são mais úmidas e se localizam mais em áreas de dobra. Então, em vez de ser aqui na superfície, né, que atrita mais, ela vai ficar numa área que tem aqui a dobra do membro, né? Psoríase gutata, que as lesões são localizadas e o nome é gutata para lembrar justamente da forma de gota que essas lesões têm. A psoríase ungueal, como eu comentei com vocês aqui, a clínica se manifesta nas unhas, né, do paciente, pés, mãos. A psoríase eritrodérmica, que são lesões que você tem uma destruição mais maciça, mais intensa da arquitetura original da epiderme, e aí essas lesões elas não são tão isoladas, elas podem fazer realmente uma continuidade na superfície corporal, na área de superfície corporal bem grande, e aí ela pode também até expor a pessoa mais facilmente a infecções de pele. Então geralmente são quadros mais graves de psoríase, essa aqui eritrodérmica. A psoríase pustulosa, que também acontece na pele, mas a gente tem uma característica que é a liberação de secreção purulenta, ou seja, pus, e a psoríase, né, de articulações, a artrite psoriática. E o tratamento, pessoal, como é que ele é feito? A gente tem aqui algumas modalidades, né? A gente tem, por exemplo, claro, casos mais leves requerem um tratamento menos agressivo. Casos moderados, a gente pode fazer o tratamento mais intensivo. E quadros mais graves, a gente tem que chegar também com tudo, né? Então, assim, em quadros leves de psoríase ou para começar o tratamento, geralmente são feitos fármacos de ação local, né, que a gente chama de ação tópica. E existem algumas opções, né? Existem análogos da vitamina D, existem também, por exemplo, corticoides de ação tópica e até mesmo pode-se usar alguns fármacos que têm ação também no queratinócito e que são derivados da ureia, por exemplo, hidroxiureia. Então, o mais comum de uso tópico são análogos da vitamina D e corticoides. Também é muito importante ressaltar, né, que a fototerapia ela é usada e ela é bastante eficaz nos casos de psoríase. O que é fototerapia? É o tratamento, né, para atenuar, para frear a progressão da doença, para melhorar o paciente do uso da radiação luminosa, né? Claro que é uma radiação específica, tá? E são feitas sessões, depende de cada caso, por exemplo, 2 a 3 vezes por semana, um tratamento que vai durar alguns meses. E é interessante ressaltar que geralmente o paciente responde bem, né? E você pode associar a fototerapia com outras, então ele pode fazer um fármaco de uso tópico, né, associado com fototerapia, ou em quadros mais graves ele pode fazer a fototerapia com fármacos via oral de ação sistêmica. Então agora vamos falar deles, né? Em quadros mais graves, a gente vai começar a ter que lançar mão de imunossupressores. Então, por exemplo, existe o metotrexato, que é um fármaco aí que é um dos fármacos primeira escolha para uso oral, uso sistêmico, e isso ele pode estar associado com fármacos de uso tópico e fototerapia. Caso o metotrexato não tenha uma boa eficácia, uma boa resposta com esse tratamento, pode-se lançar mão de ciclosporina, por exemplo, que é um outro tipo de imunossupressor. E em quadros mais graves ou que não respondam a esses outros fármacos sistêmicos, aí a gente pode lançar mão dos imunobiológicos. E aí tem vários, né? Alguns, todos são modernos, são fármacos novos, né? Mas alguns são ultra novos. Então, os mais clássicos são o infliximab, o adalimumab, o etanercept. Agora, tem uns aqui que, cara, eu nem sabia o nome. Tem, ó, por exemplo, risankizumab, ustekinumab. Pois é, esses aqui são mais novos. Então, são fármacos que são ultra mega caros. Para vocês terem ideia, tem alguns aqui que a caixa do fármaco, né? Uma ampola do fármaco, que é de uso injetável, por exemplo, custa por 20 mil reais. É uma parada violenta mesmo. Então, isso aqui não é usado como primeira escolha, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, beleza?
Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha e aproveita também e assista os nossos outros vídeos aqui do canal, certo? Let's bora! Vejo vocês nos plantões por aí. Tchau!